Conta pra gente aí como é lá no mercado, como é a experiência de trabalhar numa profissão diferente, né, que é caixa de supermercado. Teve dificuldade? Como é que funciona? A cobrança é maior? Então, assim, né, Lê, pra mim foi muito difícil. A primeira coisa, e eu não tenho vergonha de dizer, é porque mexe muito com o orgulho da gente, Ah, sim, sabe? você tá num cargo maior, né, de gerente, né? Sabe, tu vem de uma gerência, tu vem de um status financeiro, né, de uma situação muito boa, onde tu era conhecido pelo teu trabalho, onde as pessoas te reconheciam na rua, ah, ali é fulana, ó, de tal imobiliária, né, aquela Sim. coisa de ter um carro legal, tu andar bem vestido, tu poder fazer aquilo que tu quer, e de repente tu tá num trabalho mais comum, vamos dizer assim, né, porque ele é digno da mesma forma, ele sustenta uma família da mesma forma Claro. que era da profissão, mas para a gente que vem, às vezes, né, de um trabalho onde, até mesmo na questão do corpo, o corpo da gente sente, porque eu trabalhava sentadinha, tranquilinha, e hoje eu trabalho em pé 4 horas, né, então o corpo sente, né, tem que pegar Sim. aquelas caixas pesadas de cerveja, às vezes pega sacos de lenha agora no inverno, né, que o pessoal gosta Aham. de as ladeiras aqui, tem que pegar o saco de lenha, passar o código, então algumas coisas assim para mim foi um pouco difícil. O corpo da gente sofre, hoje já tem uma dorzinha nas costas, já tem algumas coisinhas que não tinha antes, que foram aparecendo devido à profissão, mas que faz parte, é um serviço um pouco braçal também, né? Um pouco mais Sim. pesado. Mas assim, a minha função no mercado hoje é ficar ali no caixa, passar os produtos, manter a higiene do meu caixa. Então, quando não tem muito movimento, a gente acaba, às vezes, ajudando os colegas da reposição também. E ali onde eu trabalho, o pessoal é bem tranquilo, assim, eles são muito queridos. Eles perguntam: olha, tu gosta de fazer lá a reposição, né? Gosto? Ah, então tá, vamos lá, aproveita o tempo livre agora para lá ajudar. Ou às vezes pega, sai para pegar os carrinhos, juntar os carrinhos que estão pela loja, algumas coisas assim, né? Então, essa parte, assim, não tem muito mistério, é uma coisa fácil de aprender. Eu tive dificuldade ali com a operação da máquina mesmo, porque são muitas operações que a gente tem, parece que é só Uhum. passar o código de barras, mas não, tem muitas operações que a gente tem. Passou o código 2 vezes, tem que saber cancelar aquele produto, ou às vezes tem a gente tem algumas campanhas também que o mercado faz de desconto, tem campanhas com produtos que às vezes o cliente compra tanto, ganha tantos selos no cartão dele do mercado e depois ele consegue abater em produtos da loja. A gente tem que saber fazer esses abatimentos pela máquina. Várias Sim. funções que tem num caixa que eu não imaginava mesmo. Eu achava que era só passar ali, pi, 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 e deu, né? E passa as comprinhas ali e já era. Então, assim, foi um mundo novo que eu conheci, né? E assim, eu acho que ele é um trabalho bom. Claro que é trabalhar direto com o público, e é uma coisa assim que isso é muito desgastante. Uhum. A gente tá com atendimento ao público é uma coisa difícil, e para o imigrante sempre é um pouquinho a mais, porque também tem a questão das pessoas que são mais resistentes, né, com outra cultura. Tem pessoas que passam e comentam que acha que está tendo muito imigrante em Portugal, que sempre faz um comentário que outro, né? Eu ainda, graças a Deus, assim, sou muito bem recebida pelas pessoas, né? E eu percebo até porque a gente usa um crachazinho, então as pessoas, às vezes, quando leem meu sobrenome, infelizmente, elas me tratam diferente. Elas, ah, tu é italiana? Eles perguntam, eu digo, a família desse daí ele já tem um tratamento melhor, por já ter alguma questão de vincular com a Europa, Sim. eles acabam recebendo um pouquinho melhor. Tem alguns clientes que são assim, tem outros que já viram uma amizade, já viram uma oportunidade de conversar, a questão, né, de ter o nome aqui, o apelido, como eles dizem, né, que é o sobrenome aqui. Mas assim, do restante, não é uma coisa assim que eu digo, ai meu Deus, eu tô exausta de fazer, assim, Uhum. que tu Não é faz a desgastante, né? não, ela é É cansativo, Ah, né? sim. De ser em pé e de ter, pegar esses pesos, essas coisas, e por Uhum. seu atendimento ao público, é o trabalho que tem o seu trabalho, Sim, né? Que sim. tem dificuldades, seus desafios. No início eu ficava muito nervosa, porque eu tinha muito medo de travar aquela, e às vezes acontece de alguma pane, alguma coisinha ali que Uhum. tu tem que chamar o pessoal para te ajudar, mas vai dando aquele nervoso, às vezes um código que não está cadastrado, que a gente tem que ligar para o setor, pedir para o colega ir lá buscar o código, e o cliente que está na fila já começa a reclamar, e já parece que é uma experiência nossa, e vai dando aquele nervoso assim, mas tudo situações que se resolvem, só que a gente acaba ficando tenso porque é diretamente com a pessoa, né? Uhum. O Elton às vezes me falava, né? Ah, às vezes o cliente me reclama de uma coisa, eu entrego o pacote dele lá, vira as costas e saio. Eu digo assim, eu não posso sair, Não tem como, você tem que ficar ali, né? eu não posso deixar o cliente no caixa. Se ele tá me xingando, ou se ele tá me Sim, elogiando, ou seja a sim. situação que eu tô passando, eu tenho que ficar ali e aprender a lidar com aquela situação até que Uhum. aquela pessoa saia Sim. e tudo se resolva. E vem o próximo, né?
Então, Eu acho que assim, todo mundo que decide fazer isso, né, fazer essa mudança de vida, você tem que estar preparado para tudo, né? Você nem sempre vai conseguir chegar aqui e trabalhar na sua área, né? Nem sempre você vai conseguir chegar aqui e fazer uma coisa confortável. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Acho que tem, imigrar é bem isso, né? Você sair da sua zona de conforto, sair do meio da tua família ali, dos teus amigos e tal, né? Para poder ir para um outro lugar. E aí, assim, para você querer imigrar, você tem que ter essa ciência e vir com isso. disposição de encarar o que for, né? Eu até costumo dizer aqui que acho que o trabalho assim que você vai arranjar, o primeiro trabalho é aquilo que aparecer. Você não pode escolher, né? É aquilo que aparecer e às vezes são coisas que você nunca imaginaria de fazer. Você nunca imaginou de estar num caixa de supermercado, né? Imaginei. Entendeu? Então, assim, é diferente, mas eu acho que acaba, às vezes, valendo a experiência, porque, né, a gente sai daquela zona de conforto, né? Isso, querendo ou não, é uma experiência nova que eu tô tendo. A questão de fazer muitos contatos também. Sim, Então, sim. acabei conhecendo muitas pessoas, né? Hoje eu digo assim, se eu voltar pro meu ramo, digamos que eu volte pro ramo imobiliário, eles que são meus clientes no mercado, Uhum. que vão conhecer, porque quando eu fui fazer um teste de comercial numa outra empresa que é de energia elétrica, eu bati no cliente, o primeiro cliente que eu bati na porta dele, que era um trabalho de porta em porta que eu fui fazer, quando eu bati na porta dele, ele saiu, me olhou, e como eu tenho o cabelo um pouquinho diferente, assim, ruivo, né, que Aham. nenhuma relação, ele me olhou assim, não és tu a menina que trabalha no mercado tal? Eu falei, Te conheceu? sou eu! E esses dias ainda, acho que faz agora umas 3 semanas, ele passou no meu caixa, tu não é a menina que estava trabalhando em tal empresa de É energia? mesmo? Sim, sou Ainda é cidade pequena, né? Então, eu! todo mundo conhece, Então, né? hoje, se eu vou fazer um trabalho de corretagem, no caso, eu provavelmente vou pegar muitos clientes que passam comigo Sim, no já, mercado já. conhecem. Então, assim, foi uma oportunidade de eu conhecer pessoas. Sim, sim. Tem clientes, tem um senhorzinho que passa lá, ele é maravilhoso, ele já sabe que eu sou do Rio Grande do Sul. Então, Uhum. ele teve em São Paulo, né? Um senhor português, assim, bem de idade. E ele, como vai a menina? E a família? Como tá lá no Rio Grande do Sul? Ele Ah, pergunta assim, super querido, sabe? Então, sim. claro que no atendimento ao público, né, Lê, a gente encontra todos os tipos de Ah, pessoas e tem claro. dias que é extremamente difícil, que tu pensa assim, meu Deus, eu não quero nunca mais pisar aqui, eu não quero mais ter que passar por isso, porque é desgastante. Tem pessoas que são muito grosseiras, porque imagina, mercado, geralmente a gente vai no mercado com fome, que não, já não Ah, é, é, sim. Já não é vai comprar um confiável, negócio ali, já tá, né? não está no melhor momento do teu dia. Eu ainda faço fechamento no mercado. Geralmente os meus horários são 6h30, 10h30, Uhum. ou 6h30, É 9h30, que é um itinerário, horário. né? Isso, que o pessoal já sai cansado do trabalho, assim, esgotado, doido para passar ali, comprar um pão, alguma coisa, ir para casa resolver a sua vida. Então a gente pega gente que já está exausto, que não Sim, quer sim. nem dar um sorriso. Tem clientes que passam por mim e eu digo boa tarde, e a pessoa diz, ela só faz Ah, o barulho, oh meu Deus, eu me arrependi. Porque a pessoa tá nesse momento, ela tá no seu dia, no seu pensamento, com seus sim, problemas, sim. e a gente tá ali e a gente tem que lidar com isso. Então, esse é o ônus do trabalho, né? Aham, sim. Tem que atender essa diversidade de público. Como eu digo, às vezes eu acho que a gente deve atender, não sei, 100, 200 pessoas por dia, e isso é desgastante. Ah, claro, Isso sim. para a cabeça da gente é muito Sim, cansativo. são pessoas diferentes, com problemas diferentes, né? Histórias diferentes, é complicado. Gente que quer conversar, que quer chegar Sim, ali, tem quer aquele que está principalmente idoso, né? Que quer parar no caixa e ficar conversando o tempo todo, né? eu, eu adoro, mas assim, às vezes também tem aquela pessoa que ela vai disposta a brigar e ela Sim, quer brigar aham. contigo. Vai ser Sim, tua sim. pessoa escolhida do dia dela para brigar, para enfrentar com alguma coisa. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, como eu digo, né? Para aprender a levar, para não se ofender, não se magoar, não levar o problema do trabalho para casa, Sim, sim. né? Então é isso, assim. É cansativo pelos horários que eu faço esse horário da noite. Acaba que mudou muito meu sono, atrapalhou É, muito meu claro. sono que eu dormia muito cedo e acordava muito cedo, então hoje eu chego em casa às vezes 10h30, 10h35, 10h45, como eu já cheguei a chegar. Então tu já chega assim, ó, e o mercado ele tem muita claridade, toca música também, né, para dar Uhum, aquele. sim, sim. Então, quando eu chego em casa, eu tô acelerada aqui, eu tô a milhão, ela Não já tá ali consegue nem cansada. descansar, né? Na Então, hora, até assim. eu dormir, às vezes é 1h da manhã. Sim. E aí, no outro dia, eu não consigo acordar cedo, porque eu tô derrubada, porque eu tava trabalhando em pé. Então, assim, acabou bagunçando um pouco do meu corpo, da Aham. rotina, mas tudo a gente se acostuma, né? Vai É aprendendo a sim, vai lidar. acostumando, né?
É Me diz o isso. seguinte, no caso, lá só contrata é, meio período no part-time, ou também tem aquele pessoal que é efetivo mesmo, trabalha direto, 8 horas por dia? Tem um pessoal que é efetivo, mas é um pessoal mais antigo. Colegas novos que entraram na minha época, um pouquinho antes. A maioria tem sido part-time e que são contratados, assim, em alturas específicas do ano, né? Como eu Uhum. fui contratada no mês de agosto, devido ao movimento, a alta que tem de movimento no mês de agosto aqui, por causa Sim. do verão, por ser uma zona de litoral. Então, eu atendi muito, muito francês, atendi pessoal australiano, pessoal, eu tenho cliente canadense, eu tenho. E tem isso também, né? O pessoal que chega falando o inglês, que a gente tem que se virar e dominar Sim, e dar um. sim. Essa é uma coisa interessante que eu até te perguntar, como é que você faz para poder se comunicar com o pessoal assim que chega e são de outros lugares, né? O inglês eu até o básico eu consigo me virar, assim, sabe? Eu tenho um Aham. cliente que ele adora contar a história, ele chega, ele quer me contar a vida dele enquanto ele tá passando as compras e me dá um nervoso ler, assim, ó, Sim. porque eu não domino ainda o Ah, inglês, você assim, entende alguma coisa, mas não muito, né? e aqui é muito curioso porque a maioria dos portugueses sabem falar, então, assim, às vezes, tanto que já teve situação dele passar no meu caixa e ter uma pessoa de mais idade que eu tava atendendo, tipo, antes, que ficou ali para me ajudar a traduzir, porque a pessoa sabia falar o Ah, é? inglês. Teve situações de eu atender pessoa francesa e a pessoa começar a falar em francês comigo Sim. e eu, tipo, né, tentando despachar a pessoa e tentando fazer ali a Aham. coisa. E outro cliente que estava atrás me ajudar, olha, ela tá te oferecendo tal coisa, perguntando se tu não quer trocar as moedinhas por nota e tal. Então, Sim. acontece muito. Só que, pra mim, é muito curioso, porque eles chegam querendo falar inglês, francês, querendo que a gente saiba. E eu sempre digo assim, gente, se eu soubesse falar o inglês e o francês, com a experiência que eu tenho, eu não tava trabalhando aqui, eu tava trabalhando em outro lugar, Ah, convenhamos. sim, sim. Então, assim, né, eles esperam grande coisa e Não, e assim, eu reparo muito que geralmente, pelo menos os franceses aqui, eles não gostam de falar outra língua sem ser francês. não, eles falam, até porque os portugueses, a maioria falam francês Sim, também, né? mas, pô, tem gente que não entende o francês, aí mas faz. Não tem como, né? Então, fica aquela coisa ali, faz aquela cara de paisagem, aquele sorriso, diz assim, Ah, sim, sim. a pessoa vem falar algo em francês comigo, que ela quer desenvolver um assunto, eu falo, eu respondo em inglês para ela, Uhum. para assim, entender que o nosso meio de campo Sim. vai ser o inglês. Ou vai chegar os dois no inglês, ou não vai Ou, sair, ou entende? então vai ficar aquele desencontrado, né? Então eu jogo, rebato no inglês pra pessoa, e se a pessoa não sabe o inglês, tipo assim, bom, então não Não vai tem ter como, meio. não tem como falar, né? Porque eu falo português, tu fala francês, eu tentei estabelecer um inglês que é mais universal do que a Aham, tua língua. sim, sim. Eu, Aí vai por mímica, ok. né? Ele por mímica, Isso, né? daí a gente vai fazendo sinal, vai ensinando como mudar, e é isso aí, eu revoar no final e pronto. Sim, E sim, deu, sim. sabe? Então, Não, é mas verdade. um desafio. Em todo vídeo aqui, praticamente, todo mundo que a gente que vem aqui, a gente dá a gente faz essa conversa aqui, todo mundo fala isso, da importância do inglês, né? Porque, cara, a gente acha assim, pô, vai para Portugal, Portugal é um país que fala português, não tem necessidade de você falar inglês, você fala outra língua. Só que é pelo contrário, né? Na verdade, você tem necessidade, porque tem muitas outras pessoas de outros países aqui que não falam português, e aí você tem que, né, ali O tentar espanhol desenrolar também alguma para coisa nós falando é inglês. importante. A gente atende muito pessoal da Espanha no mercado. Eu tenho clientes que são argentinos também, que Uhum. passam lá. Então, assim, o espanhol é um pouco mais fácil da gente entender, né? Então, Sim, a é. gente fala. Tem alguns clientes que leem meu sobrenome e começam a falar italiano comigo. Aí acho que Aí fala perguntam se eu italiano, falo né? italiano, eu tenho que dizer que eu não falo italiano, porque senão a Aham, pessoa já vai achar um italiano comigo, que eu também aham, não vou saber, vai ser o sim. vexame. Então, assim, e é essencial. Eu vi assim, daí tu pensa, né? Ah, mas é um caixa de mercado, é só passar compras. Não, Não é? hoje eu falo inglês. Uma coisa que na outra empresa não precisava, que era um Sim. cargo, vamos dizer assim, com um salário maior, com tudo, Uhum. né? Eu não precisava, mas aqui no caixa do mercado eu preciso ter. E a questão do português também, né? Porque não é o mesmo, não é a mesma coisa, né? As palavras têm outros Ah, sim, é significados, diferente, né? cuidar algumas coisas que a gente fala. Eu que vim do Rio Grande do Sul, tem algumas palavras que no Rio Grande do Sul eram comuns que aqui são palavrão. Então, Uhum. assim, mais estúpida que o gaúcho dizia lá, que era super comum, que aqui é um palavrão para eles, que Sim, eu sim, jamais sim. imaginar. Então, Sim. assim, todo esse cuidado, fazer também esse estudo. Eu, antes de vir para cá, eu colocava nos canais portugueses na minha TV, eu ficava assistindo para me acostumar o meu ouvido. Eu gostava muito de assistir a Champions League, a narração do Uhum. português de Portugal, porque eu pensava assim, se eu entender um narrador narrando um Ah, sim, futebol, você entende eles falando, né? E é diferente, né, então, cara? Eu também, quando cheguei aqui, assim, eu desci em Lisboa, você não consegue entender muito bem
Não, Por mais que é português, né? Eles falam português, mas tem muita diferença, às vezes tem muito sotaque, então você não sei. consegue entender muito bem algumas palavras, você fica meio indeciso, meio em dúvida, né? Tal. Até a gente Até acostumar o ouvido. acostumar, né? Aí você é melhor. Beleza, fala para mim então assim, o seguinte, qual o tipo de documentação que precisa, por exemplo, para você poder estar trabalhando no mercado? A pessoa chegou aqui, vou tentar no mercado aí e tal. Precisa de ter residência, não precisa, é só os documentos comuns. E se você pode falar também qual é a média salarial, mais ou menos, num caixa, no supermercado. Então, no mercado que eu trabalho, eles exigem que tenha a documentação, né, que tenha o básico, tem que ter uma autorização de residência, seja uma CPLP, ou no meu caso, como eu tinha o visto, eles aceitaram o visto também, e o contrato que eu apresentei no CEF para conseguir o meu título de residência foi do mercado, né, então eles pedem, tem que ter, não é, tem alguns lugares que te dão um contrato para que tu consiga abrir a manifestação de interesse, Sim. né, não é o caso dessa empresa, porque essa é uma empresa uma empresa muito grande, que ela tem mercado, ela tem a cafeteria, ela tem a lavanderia, ela tem a loja de produtos, tem a farmácia vinculado com o setor de energia. Então, assim, é uma empresa que tem muitos braços, então ela é uma empresa muito séria e ela exige documentação. Eu tenho uma amiga minha que tentou conseguir uma vaga lá para trabalhar também comigo, ela não conseguiu, porque ela não tem ainda nem a manifestação de interesse. Então, ela queria ter um Mas então contrato. se tiver pelo menos a manifestação, você consegue. A manifestação eu não sei te dizer, Lê. Ah, sim. Todo mundo que está lá tem a residência, seja Ah, CPF. sim, sim. Eu acredito que com a manifestação não seja suficiente, Uhum. tá? Mas realmente eu não vi nenhum caso ainda de alguém que chegou e disse, tá com manifestação, porque todos que estão lá, que são brasileiros, já têm algum tipo de residência. Então, aí, Eles, tá vendo? É mais uma vantagem do visto, quando você vem com e, visto. Você é, chegou aqui, arranjou um trabalho, você pega a tua residência na hora, né? Não precisa esperar 1 ano, 2 anos, né? Para poder fazer para pegar a residência, né? Isso abre portas, né? Demais, né? eu peguei o trabalho em agosto, comecei a trabalhar dia 4 de agosto, quando foi 27 de setembro, eu fui lá. Achei que eu não ia conseguir, porque o meu contrato era part-time, e aceitaram, a CEF Mesmo sendo aceitou, part-time, aceitaram, né? Você mesmo precisa ter sendo. um contrato de trabalho, né? Para poder pegar Porque eu achei que a questão do valor, né? Porque, querendo ou não, uma pessoa não se sustenta com o valor que eu ganho. E Uhum. juntamente, eu vou dizer, né? O meu ordenado, agora em 2023, no mercado, como eu faço 4 horas, era a minha base 400 euros, mais um valor de alimentação. Tá. Ali no mercado a gente tem a opção ou ganhar um cartão com o valor da refeição, ou então receber no ordenado. Como o ordenado eu utilizo para uma coisa específica, então eu decidi receber o ordenado com a minha refeição, e eu recebo também as horas de domingo, né, porque o domingo a gente ganha dobrado, o feriado a gente ganha triplicado o valor, então eu recebo tudo ali. A minha média só em 2023 era cerca de 500 euros, colocando as minhas horas de domingo, colocando a minha refeição, então eu ficava cerca de. Agora que virou o ano e o ordenado foi para 820 euros, a empresa que eu trabalho, eles sempre trabalham com um pouco acima do ordenado. Então, o ordenado para eles, hoje, o base é 860. Então, meu ordenado, a minha base foi para 430 euros, mais o meu refeição, que dá cerca de, acho que uns 70 e poucos euros. Aí, fazendo mais as minhas horas de domingo, mais um feriado ou outro, quando tem que eu consigo pegar na escala, eu acabo recebendo nessa média de 530 euros, mais ou menos. Sim. Sim. Lembrando que é um part-time, né? Lembrando que é um Ah, part-time. 4 horas. Eu acho um valor muito bom para part-time. Fora que, assim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar que aconteceu agora no fim do ano, né? A empresa ela é muito boa, então eles nos deram presente de Natal, né? Ganhamos os biscoitos, ganhamos um monte de mimos deles, e o mercado ainda deu um vale compras, um cartão que nós poderíamos utilizar no próprio mercado, no valor de 250 euros para quem fazia part-time e no valor de 500 euros para quem fazia o full-time, né, que trabalhava 8 horas. Então, imagina, né, Lê? Chega fim do ano, a gente tem que fazer as férias, comprar aquelas coisas, a gente ganhou o nosso 13º, que aqui chama subsídio fiscal, e ainda assim ganhamos mais um vale do mercado nesse valor. Ainda Então, tem isso, né? O part-time ganha 13º também, né? Normal, né? 13º, tem tudo direitinho, né? eu tô agora aqui, ó. Eu trabalhei 6 meses, ganhei 12 dias de férias. Mais as minhas folgas que eu juntei nas minhas férias, eu tô há 18 dias em casa. Aí, no part-time, né? Lembrando isso, é part-time. No part-time. Eu trabalhava de domingo a domingo e na corretagem não conseguia tirar 18 dias, mas eu tô aqui, ó. É verdade, é verdade. E assim, você, por exemplo, se você tem um trabalho ali que você consegue fazer o part-time, ou então você consegue 2 part-times, você consegue tirar até mais de 1.000 euros. Né?